Palavra de Deus hoje no livro de Juízes, capítulo de número 6, verso de 1 a 4, depois verso de 11 a 16. Não vou ler todos os versículos aqui, mas quero trazer uma reflexão sobre a vida de Gideão para você, tá bom? E a palavra diz assim, nos últimos versos aí, o verso 11 a 16, né? Respondeu Gideão: Ah, Senhor, como eu posso libertar a Israel? Meu clã é a menor ou a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Respondeu o Senhor: Eu estarei com você, e você irá derrotar todos os midianitas como se fosse um só homem. Meu querido, eu gostaria de, nessa manhã, trazer uma reflexão para você, e a palavra de hoje está fundamentada na vida deste homem conhecido aí, né, de forma mundial, né? Todas as pessoas já ouviram falar em Gideão. Por que não dizer até os grupos aí de louvor, né? Grupos Gideões, Gideões de Cristo. Aí nós temos aí os Gideões missionários, que são, né, um grande evento que acontecia ou acontece ainda em Camboriú. Nós temos, por exemplo, os Gideões missionários, que são aquelas bíblias azulzinha, né, o Novo Testamento, que é distribuído aí gratuitamente para muita gente, muito conhecido esse trabalho. Enfim, os Gideões se tornou uma razão, assim, um motivo de missões, né, de gente que superou os desafios, que acreditou. Mas veja que nem sempre as coisas acontecem assim, ou às vezes daria para acontecer assim. Eu não sei se você já se colocou numa condição, né, quando a chance de dar certo é muito pequena. Era a situação de Gideão. Os midianitas haviam dominado a nação de Israel, enfraquecido de forma terrível, né, a economia, a vida financeira. O texto diz que os midianitas levavam os suprimentos, os alimentos, né, a comida, levava tudo que o israelita tinha, que produzia, eles levavam. Os midianitas tinham essa característica de nômades, eles não habitavam numa terra fixa ali, eles exploravam regiões, e onde eles passavam eles deixavam um rastro de destruição. Capítulo 6, de versos de 1 a 4, diz que eles levavam os bois, as ovelhas, os jumentos, tudo que Israel produzia, eles iam tirando. Por isso que o texto vai dizer que os israelitas estavam plantando dentro das cavernas, né? Usavam as cavernas para fazer as suas plantações ali dentro. Então a plantação não conseguia desenvolver muito. A gente sabe que precisa muito do raio solar, da chuva, do sereno, né, para a produção produzir com melhor qualidade, melhor desempenho, mas Israel tinha que fazer isso, era a única alternativa. E é o caso do Gideão estar malhando no lagar. Só para vocês terem ideia, o texto diz que Israel enfrentou 135 mil midianitas. E o grupo de Gideão, ali, você sabe, a batalha de Gideão contra os midianitas com 300 homens, né? Não vai confundir aí com os 300 do filme, mas é com 300 que o texto diz que Gideão venceu os midianitas. Então veja que as chances para dar certo eram pequenas demais. Gideão tinha tudo para fracassar, tudo para dar errado, tudo para não conseguir vencer e não conseguir dar certo. Então veja que ele consegue superar isso e consegue chegar. E uma das coisas que você precisa ter em meio a toda esta crise, em meio a todos os dilemas que Gideão estava vivendo, que a própria nação estava vivendo, né, uma crise terrível, atacada pelos midianitas, fome, né, o texto diz que o povo estava tremendamente debilitado. O povo estava passando um problema terrível mesmo. E como vencer numa situação dessa? Como triunfar em meio a uma crise? Uma crise instaurada, uma crise que trazia decepção, trazia angústia, sofrimento, o pai levantar de manhã e não ter certeza que o alimento chegaria na mesa para o seu filho. Então tudo isso gerou angústia naquele povo. O Gideão estava pegando o trigo e malhando no lagar, um lugar que era para colocar as uvas, era ali que ele estava colocando, para tentar desviar, né, da atenção ou desviar a atenção dos midianitas. Então você percebe que em meio a tudo isso, Gideão não perde o entusiasmo. Ele continua acreditando ainda que podia fazer alguma coisa. Veja que há pessoas que diante da crise elas cruzam os braços e entregam os pontos.
Elas acham que não tem mais jeito, então vou fazer o quê? Quantas pessoas estão hoje deprimidas, né, em depressão, trancadas dentro de um quarto, trancadas dentro de um apartamento? Pessoas que desistem do trabalho, já não conversam, já não conseguem rir, já não conseguem se divertir, porque perderam o que? O entusiasmo da vida, perderam a esperança de viver, perderam a razão de viver, porque as chances são pequenas demais, então elas não vêem uma saída, não vêem uma porta, não vêem uma alternativa e param. Gideão, apesar disso, muitos israelitas estavam plantando nas cavernas, porque tinham que lutar com os últimos recursos, a última força, e Gideão está ali, né, pegando o trigo, malhando no lagar para desviar o foco dos midianitas e continuar produzindo alguma coisa para a sua vida, para a sua família. E eu quero dizer para você nessa manhã, não perca o entusiasmo, não perca essa empolgação, essa alegria, essa força que existe dentro de você de que vai dar certo, a esperança de que vai dar certo, de que você vai vencer. Não perca, né, de vista tudo que Deus pode fazer na sua vida. Não cruze os braços e não entregue os pontos. Há uma saída, sempre há uma saída, sempre há uma alternativa de Deus para você e para sua casa. Diante de uma situação como essa, de uma crise, quando a chance era pequena demais na vida dele, quando tudo estava parecendo que ia dar errado, é preciso também superar as nossas dúvidas, aquelas dúvidas que ficam dentro da gente. Porque às vezes, quando a gente está passando por um problema, a gente fica cheio de perguntas, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Tu já se perguntou, por que eu estou enfrentando isso, Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso comigo? E a gente começa a perguntar, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Onde é que está o pecado? Onde é que está o meu erro? Onde é que está a minha falha? O que foi que minha família fez? O que foi que meu pai fez? O que minha mãe fez? Por que eu sofro tanto? Por que eu passo por isso? E você começa a fazer tantas perguntas, as dúvidas vão pairando no seu coração. Quando uma tragédia bate a porta, quando o sofrimento bate a porta, a gente fica isso. E às vezes a dúvida é a decepção. Veja aqui, Juízes capítulo 6, verso 13, diz assim: Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, então por que nos aconteceu tudo isso? Gideão está mostrando decepção, porque ele acha que se Deus está com ele, não pode acontecer tragédias, não pode acontecer problemas, não pode acontecer nada de errado. E quantas pessoas decepcionadas com Deus, decepcionadas com os pais, decepcionada com o marido, com o esposo, com a esposa, decepcionado, né, com as autoridades, com a igreja, vivendo decepções porque em algum momento ela percebeu que alguém falhou com ela. E aí às vezes, quando ela já não tem mais decepções para colocar em pessoa, ela começa a se voltar contra Deus e acha que Deus é o culpado de tudo aquilo. E quando você vai ler o texto, você vai perceber que todas aquelas tragédias que Israel estava passando era consequência dos próprios pecados, das próprias escolhas. Às vezes nós podemos sofrer pelas nossas escolhas, e às vezes nós sofremos também por uma provação, quando Deus nos submete a uma provação para nos levar a um nível maior, a nos levar a um propósito maior. Por exemplo, Jonas está sofrendo dentro de um barco porque havia desobedecido a Deus, mas os marinheiros não haviam desobedecido ao Senhor. Veja que no mesmo barco estavam os marinheiros e estava Jonas. Jonas estava sofrendo as consequências de um erro por fugir de Deus, mas aquela tempestade para os marinheiros, eles nem sabiam por que estavam sofrendo. Quando colocaram Jonas para fora, quando Jonas saiu daquele barco, tudo se acalmou na vida dos marinheiros. Então os marinheiros não tinham culpa no cartório, mas às vezes nós passamos por circunstâncias difíceis e não entendemos o propósito ou a razão, mas depois Deus esclarece as coisas para a gente. Os discípulos, por exemplo, enfrentaram uma tempestade por entrar no barco por ordem de Jesus. Entrem nesse barco e
passem para o outro lado. Em um ato de obediência, sofreram provações. Então, há pessoas que sofrem uma provação, como é o caso de Jó, sem ter desobedecido a Deus. Há outros que sofrem por desobediência, consequências das próprias escolhas. E nesse caso de Gideão, Israel estava colhendo, a nação como um todo estava colhendo aquilo que haviam plantado. Mas aqui estava um homem que Deus havia se agradado dele, mas eles ainda não haviam entendido o que estava acontecendo, e ele aponta a decepção para Deus. E é preciso vencer essas dúvidas que estão dentro da gente. A desconfiança, do sentimento de abandono. Olha o que ele diz no verso de número 13. Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas, ou na mão de Midian. Então veja que Gideão está aqui mostrando que cadê os milagres? Cadê as bênçãos de Deus? Cadê tudo isso? Então isso aqui era algo que ele precisava vencer. Essa descrença, essa falta de fé, porque eu não estou vendo um milagre acontecer neste momento, eu vou tentar diminuir ou achar que Deus mudou, que Deus se enfraqueceu, que o poder de Deus não é mais o mesmo. Então você precisa continuar crendo. Ainda que você não esteja vendo milagres de Deus hoje, agora, na sua vida, mas Deus continua sendo o mesmo e Ele tem poder de realizar um milagre na sua vida e na sua casa. Gideão precisava vencer essa síndrome, de gente inferior, de gente pequena, de gente que não acredita no que Deus está vendo. E aí ele diz assim: eu sou o menor, minha casa é a menor, família mais pobre, eu sou o menor da minha casa, como é que eu vou conseguir fazer isso? Gideão se vê como alguém incapaz, inferior. Mas Deus está olhando para Gideão e não está vendo o Gideão ali daquele momento. Está vendo o Gideão do futuro. O Gideão que com o exército libertou a nação da sua escravidão, tornou aquela nação livre. O adversário, o inimigo das nossas almas, às vezes quer nos fazer desistir, porque ele sabe que Deus tem propósito na nossa vida. O inimigo pode até não saber o quão grande é, mas ele sabe que Deus tem propósito na minha e na sua vida. E por isso ele quer fazer a gente parar antes que o projeto possa nascer no nosso coração. Por isso que veio a perseguição para Moisés morrer ainda no berço, morrer ainda nos braços da mãe. Toda criança tem que morrer. Mas ele foi sobrevivendo a cada problema, a cada dificuldade, a cada situação. E aos 80 anos de idade chega ao propósito de Deus de acontecer na sua vida. Então, Deus, quando Ele fala que você é varão valoroso, quando Ele diz que Ele tem algo na sua vida, é porque Ele enxerga além. A Bíblia diz que Deus anuncia o fim antes que haja o começo. Deus conhece todas as coisas. E nesta manhã, meu querido, você que está me ouvindo aí, escuta isso, entende isso. Começa a vencer essa inferioridade, essa crença de que você é incapaz, que você não tem como fazer. Você precisa acreditar que o Deus que está lhe chamando é o Deus que lhe capacita. Sabe o que Gideão faz? Quando ele chega a vencer essas dúvidas, ele pede para adorar a Deus naquela situação. E perceba que é uma adoração espontânea. Não foi Deus que cobrou, que exigiu. Ele oferta, mesmo em meio à crise. Ele vai dizer assim: olha, espere um pouquinho que eu vou trazer aqui um alimento. Não vá embora, espere eu voltar. Eu vou trazer a minha oferta e coloque diante do Senhor, como um sinal de que o Senhor está falando comigo. Eu quero ofertar ao Senhor, eu quero cultuar o Senhor aqui nessa situação. E a Bíblia diz que o anjo promete esperar e espera. E ele oferta um sacrifício em meio à crise, em meio à dificuldade. Ele não teve dificuldade de ofertar ao Senhor.
num ato voluntário, espontâneo, de adoração e de graça ao nome do Senhor Jesus. E eu termino essa reflexão dizendo que no meio de tudo aquilo, Gideão consegue consertar a sua vida, colocar a sua família em ordem, a sua casa em ordem, a sua vida espiritual em ordem, remover o altar que estava ali, oferecido ao ídolo. Começa pela sua própria casa, removendo aquela idolatria que estava por parte do seu pai, consertando o local do culto, da adoração para com Deus. Não tem como vencer sem Deus. Não tem como vencer sem a presença de Deus. Não tem como vencer sem a graça de Deus. Eu sei que você é esperto, você é inteligente, você é estudioso, mas você está precisando aí da graça de Cristo na sua vida. Se entregar ao Espírito Santo para que Ele possa conduzir os seus passos, para que Ele possa conduzir a sua vida à vitória, ao triunfo que você tanto espera. As chances são pequenas, as circunstâncias não são favoráveis, o inimigo é muito forte e está lhe perseguindo, mas com Jesus você pode triunfar sobre esses obstáculos e ser mais do que vencedor. Que Deus te abençoe, meu querido, que a graça de Deus te abençoe, que essa palavra encontre espaço no seu coração e que você seja ricamente abençoado. E eu quero te convidar agora a compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E você pode entrar na minha rede social, Renato Bromochenk, no Instagram, Facebook, né? Tem a página, tem o perfil, tem o YouTube também, aí, o TikTok, essas redes sociais. A gente sempre compartilha as nossas mensagens lá, para que você compartilhe com outras pessoas, possa rever novamente e continuar sendo abençoado para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe.